Sejam todos bem-vindos a mais este momento de culto. Deus abençoe a cada um de nós para que possamos guardar a sua santa palavra em nosso coração, possamos manter em nós a certeza de que Deus nos ama. Deus ama mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo fracos, Deus nos ama e conduz sempre para Ele. Vamos iniciar invocando o nome do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos acheguemos diante de Deus neste momento, com humildade e confissão, e confessemos ao nosso Pai os nossos pecados. Bondoso Deus e amado Pai Celestial, nós reconhecemos que somos fracos e pecadores. Reconhecemos que todos os dias pecamos contra Ti por pensamentos, por palavras, por ações e omissões. Sabemos que nada merecemos além do castigo eterno. Também sabemos pela Escritura Sagrada de que Tu amas a humanidade, que Tu enviaste o Teu Filho para salvar a todos nós. Por isso suplicamos, tenhas piedade e misericórdia de nós. Não olhes para as nossas transgressões, mas olhe para o que Cristo fez por nós lá na cruz e estenda o Teu perdão. Por isso nós suplicamos, em nome de Cristo nosso Senhor, perdoe os nossos pecados. Amém. Nosso Deus e Pai promete o perdão dos pecados a nós, quando arrependidos nos achegamos a Ele e confessamos os pecados. Por isso, a todos aqueles que estão verdadeiramente arrependidos e confessaram os pecados a Deus, eu anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os pecados de vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para hoje é o salmo de número 100. Salmo 100, que diz assim: Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem os fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Até aqui a leitura do Salmo. Nós vamos orar. Bondoso Deus e amado Pai, nós te agradecemos por mais este culto. Nós te agradecemos pelo teu amor, amor que nós nunca vamos conseguir entender, amor que nos ama e nos dá a salvação. Pedimos que tu abençoes este momento de culto. Faça com que nós possamos manter em nosso coração a certeza de que tu nos amas e por isso nós podemos ter a certeza da vida eterna contigo. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Nós seguimos com o primeiro hino. Espírito Divino, nobre ensinador, vem, revela em teu ensino, nosso Redentor. Grande Mestre, bom Consolador,
a treva que o pecado traz e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, reveste os teus amados de justiça e luz, reconduz os transviados ao pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Tu operas entre os povos, gera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Leitura do Antigo Testamento para hoje, Êxodo 19, 2 até 8, que diz assim: Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Queremos ouvir também a leitura da Epístola, texto de Romanos, capítulo 5, versículos 6 até o 15, que diz assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Até aqui a leitura da epístola. Nós seguimos com mais um hino. Oráculos divinos, sois viva voz de Deus, a luz que os crentes guia na rota para os céus. As santas escrituras, estrelas na amplidão, revelam Jesus Cristo e nele redenção. Oráculos divinos, bem claro nos mostrais a senda da esperança de glórias celestiais. Por vós assim levados à fonte ao pé da cruz, alívio nós achamos na graça de Jesus. Oráculos divinos, enquanto o sol fugir, ó, faça o mundo inteiro de vossa luz fluir, e todos jovens, velhos e as gerações que vêm, o santo livro encontrem a paz de Cristo. Leitura do Evangelho para hoje, Mateus 9, 35 até o capítulo 10, versículo 8, que diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu.
Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entre nas cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Até aqui, a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós seguimos com mais um hino. Uma centelha só, grande fogo faz, queimando ao redor e a todos calor traz. O amor de Deus assim é, se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. A primavera é a mais linda e verde estação. As aves a cantar e a flor que surge do botão. O amor de Deus assim é, se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. Quero que você conheça a felicidade igual a que encontrei, que é a realidade. Do alto da montanha ao mundo vou falar que encontrei Jesus Senhor. Eu quero Que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe-nos neste momento em que queremos refletir sobre os seus santos ensinamentos. Amém. Costuma-se dizer que o ser humano faz coisas incompreensíveis por causa do amor. Porém, lembremos que o ser humano ama porque tem algo que lhe agrada. O amor humano, ele é imperfeito.
Deus ama e o amor de Deus é perfeito. Deus ama a sua criação e fez coisas incompreensíveis em favor dela. Ao refletirmos sobre o amor de Deus, nós chegaremos a essa conclusão. O amor de Deus é incompreensível ao ser humano. Lutero certa vez disse: o amor de Deus não acha, mas ele cria aquilo que lhe agrada. Não tínhamos nada para oferecer a Deus e ainda assim Deus nos amou, a ponto de entregar o seu Filho para a nossa salvação. Hoje nós vamos meditar no texto de Paulo aos Romanos, epístola para esse segundo domingo de Pentecostes. Nós vamos meditar na primeira parte do texto, capítulo 5, versículos 6 até 11. E aqui Paulo fala sobre a condição humana e sobre o amor de Deus que vem para restaurar a sua criação, vem para salvar a humanidade. Nesse texto, Paulo descreve o ser humano de uma forma que ninguém gostaria de ser descrito. Para podermos reconhecer que o amor de Deus por nós é realmente incompreensível, é preciso antes nós reconhecermos o que nós somos. Pois se nós acharmos que somos dignos do amor de Deus, então esse amor de Deus se torna um amor comum, um amor que qualquer ser humano poderia sentir. Mas não. Desde a escolha do povo de Israel até o fim, Deus simplesmente escolheu o seu povo por causa do seu amor. O amor de Deus não vem daquilo que Ele ama, mas o seu amor vem dele mesmo. Ou seja, nem o povo de Israel, nem nós somos capazes de produzirmos algo que faça Deus nos amar. Deus nos ama porque Ele nos ama. O seu amor tem origem nele mesmo. Essa é a sua natureza. Deus é amor, diz o apóstolo João. Ao olharmos para o texto, veremos Paulo dizendo que nós somos fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus. No versículo 10, ele diz que nós fomos reconciliados com Deus e quem é reconciliado já não é mais inimigo. Felizmente, isso é verdade para os cristãos. Por causa do que Deus fez, por causa da ação por nós, não somos mais inimigos de Deus. Pelo batismo, nós passamos de inimigos para filhos de Deus. O que também é verdade é que nós ainda somos fracos e ainda somos pecadores. E para comprovarmos isso, basta olhar para a nossa vida e nós veremos que facilmente nós caímos em pecado. Nós costumamos repetir que nós pecamos diariamente por pensamentos, palavras, ações e omissões. De tanto que nós repetimos isso, às vezes parece que perde um pouco o sentido, perde um pouco a importância. Mas isso é verdade. Nós realmente somos assim. Nós pecamos todos os dias por pensamentos, palavras, ações e omissões. Isso mostra que de fato nós somos pecadores, que somos realmente fracos. Experimente tentar ficar um dia sem pecar. E você verá que isso não é possível. Até porque nós nem sabemos ou lembramos todos os pecados que nós cometemos. Então, ao olharmos para nós, ao olharmos para as nossas atitudes, nós vamos chegar fatalmente à conclusão de que somos fracos. Facilmente caímos no pecado, facilmente repetimos os mesmos pecados que nós percebemos até que fazem mal a nós. Como porcos, voltamos para a lama. Fazemos isso porque nós somos pecadores. Isso agora faz parte da nossa natureza. Infelizmente, o ser humano não consegue viver sem pecar. Nessa descrição toda, é possível então perceber que não há nada em nós
que possa gerar o amor de Deus. É por isso que faz sentido a frase de Lutero: o amor de Deus não acha, mas cria aquilo que lhe agrada. Em contraste com a pecaminosidade e a fragilidade humana, Paulo fala sobre a ação de Deus. Como é muito simples nós olharmos para a Escritura, é muito fácil de nós vermos, Deus, ele sempre foi em direção ao seu povo. Deus é sempre quem toma a iniciativa. Nós podemos ver isso no texto do Antigo Testamento. Deus vai em direção ao povo, Deus salva o povo, Deus restaura o povo de Israel. Deus permite que Moisés suba no monte para falar com ele. Nós também podemos ver a ação de Deus no Evangelho. Jesus, ele olha para aquelas pessoas, se compadece delas, vai em direção a elas. E também envia seus discípulos para cuidarem das pessoas. E no texto da Epístola, o texto de Romanos, Paulo fala que Jesus morreu por nós. Ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E ainda Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus. Está aí o amor incompreensível de Deus. Jesus morreu por nós, inimigos, fracos, pecadores. Deus amou o ser humano, mesmo o ser humano não tendo nada para lhe oferecer, mesmo o ser humano sendo fraco, pecador e seu próprio inimigo. Por isso, não é motivo de constrangimento nós reconhecermos que nós somos fracos e que precisamos de Deus. Não é motivo de constrangimento nós reconhecermos que somos pecadores diante de Deus, pois o efeito da morte de Cristo lá na cruz não ficou no passado. A morte de Cristo ainda tem poder hoje para tirar a culpa do nosso pecado, para nos dar forças em nossas fraquezas, para nos manter reconciliados com Deus e nos conduzir à vida eterna. Pois, sendo reconciliados com Deus, seremos salvos pela sua vida, diz Paulo. Esse é o amor de Deus. Um amor incompreensível. Um amor que não acha, mas cria aquilo que lhe agrada. Deus escolheu nos amar. Deus escolheu nos salvar. Somente assim nós podemos ter a certeza da salvação eterna. Não precisamos temer nossos terríveis inimigos. Jesus venceu por nós. Por isso, podemos louvar a Deus, por Ele ser o nosso Deus, por Ele ser o nosso Pai. Demonstrando a sua grande alegria em poder crer nisso e também poder falar disso, Paulo encerra essa sessão dizendo assim: e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Reconciliados com Deus, agora somos filhos de Deus. Sendo seus filhos, nós vivemos aqui no mundo para a sua honra e para a sua glória. Sabendo que somos amados por Deus, nós desfrutamos do seu amor aqui no mundo e vivemos na esperança da vida eterna. Vivemos aqui sendo guiados por Deus e sendo abençoados pelo seu incompreensível amor. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Nós seguimos com mais um hino.
Oremos. Gracioso Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor. Queremos te agradecer pelo Senhor Jesus ter vindo ao mundo, ter sofrido por nós, ter morrido para a nossa salvação. Enfim, ter feito tudo que era necessário para que nós pudéssemos ter a vida eterna e para que pudéssemos ser teus filhos. Gratos somos por tamanho amor. Pedimos que o teu Santo Espírito continue agindo em nosso coração, nos fazendo sempre crer na salvação que temos em ti. Possamos continuar sempre crendo no teu amor, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas complicações que tivermos aqui neste mundo, possamos ainda saber que temos o teu amor. Bondoso Pai, queremos também orar em favor de cada um de nós. Nós somos fracos, somos imperfeitos, temos as nossas dificuldades em nossa vida. Queremos orar por aqueles que sofrem, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que lamentam a partida daqueles que amam. Amado Deus, tu conheces o coração de cada um de nós. Pedimos que tu olhes com carinho para cada um. Estendas a tua mão protetora, cuide, ampare e proteja e faça-nos saber sempre do teu cuidado. Bondoso Deus, nós queremos pedir que tu continues então guiando a cada um de nós na tua santa palavra, para que possamos falar para as pessoas a respeito do teu amor. Possamos viver de tal forma que demonstremos o teu amor. Bondoso Pai, nós sabemos que tu ouves as nossas orações. Nessa certeza nós suplicamos, se é para a tua honra e glória, atenda os nossos pedidos, pois nós humildemente oramos em nome de Cristo nosso Senhor, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus, em seu amor, continue guiando e amparando a cada um de nós. Que possamos continuar sempre crendo que Deus nos ama e guia-nos aqui neste mundo. E assim possamos permanecer na certeza do seu cuidado e da sua proteção. Deus abençoe a cada um. Amém. Nós seguimos com o último hino. Espírito